Bom dia pessoal, estamos de volta com as nossas aulas. Espero que vocês tenham compreendido bem o que a gente falou na semana passada, né, onde a gente tratou um pouquinho sobre iluminação e de uma forma bem rápida. Eu quero que vocês respondam para vocês mesmos, não precisa ser para mim. Qual a importância da iluminação numa mina subterrânea? Por que eu tenho que iluminar? E depois você se anota aí no papel, né? E responde a terceira pergunta: como eu tenho que iluminar uma mina subterrânea? Respondendo essas três perguntas, a gente acha que meio que contempla o que a gente falou na nossa última aula, né? De uma forma bem simples, rápida e direta. Sempre lembrando que cada atividade precisa ter uma função diferenciada, né? Ou seja, para fazer uma perfuração, por exemplo, numa nova galeria, eu vou iluminar menos. Se eu tiver um escritório exatamente, eu tenho que iluminar muito mais, né? Então a gente tem que saber dessas relações também. Mas, além de iluminar, a gente tem que tomar muito cuidado com a presença de água dentro da mina. Tá? Por que tem que tomar cuidado com a presença de água? Primeiro, a água é um fator de instabilidade do meu talude. Então, se ele é um fator de instabilidade, isso aí já me gera um certo risco. Concorda comigo? Então, se isso me gera um certo risco, eu tenho que eliminar. Dois, eu já presenciei algumas minas, por exemplo, com o piso alagado. E as pessoas têm que andar ali por dentro, né? Não é legal você ficar andando com água no meio da canela, não é verdade? Uma outra questão: quanto mais água eu tenho no meu piso, maior a probabilidade, acho que não vou nem falar maior probabilidade não, porque vai acontecer, a sua estrada vai ficar deteriorada. Então você perde a condição de trabalho pelo simples fato de que você vai começar a ter dificuldade do seu equipamento para pegar naquela região. O pessoal que está fazendo o desenvolvimento sabe da resistência ao rolamento, né? Quanto mais água, mais a minha estrada ela vai ficar difícil, a roda não consegue tracionar de uma forma correta, ou se ela traciona vai ter muito buraco, né? Vai ter muita irregularidade e isso tudo é ruim. Então, já tratamos de alguns quesitos que mostram o problema da água, e uma outra questão é a questão humana, né? A gente sabe, por exemplo, que quanto mais úmido é um local, né, pra gente, quanto mais úmido ele possa ser, a gente tem problema relacionado à questão, né, da umidade na pele. Isso dificulta a respiração celular, né? Isso dá um incômodo por estar naquela região complexa. A gente já viu isso na NR22, né, e na NR15, quando a gente falou sobre saúde e segurança ocupacional, né, que é o simples fato de trabalhar em região úmida já gera uma insalubridade. Eu lembro de uma pergunta da Rayane, que ela fez: Gleico, mas e com relação a essa umidade, o bem-estar do funcionário? Clássico, se a gente tem, por exemplo, um, um local que tenha muita fluxo de água, né, influxo de água, por uma percolação, por exemplo, o nosso funcionário vai estar sempre trabalhando em região muito úmida, molhada. Isso ali gera um estresse, pode gerar algum tipo de doença, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, de forma a gente relacionar o que estava na NR com o que a gente tem que fazer agora para evitar essa água, a gente vai falar um pouco sobre drenagem e bombeamento de minas, beleza? Então, só para que a gente possa começar, a gente sabe que o fluxo de água pode afetar o custo e o progresso da mineração subterrânea, limitando os métodos de mineração utilizados e apresentando riscos. Poxa, Gleicon, como é que pode dificultar o custo? Eu já falei sobre estabilidade, que é o primeiro ponto muito importante que a gente tem que tomar cuidado, né? Quanto maior o risco, quanto maior a instabilidade causada pela água, mais a gente vai ter que estabilizar aquela região. Mas a estabilização ela vai se dar de qual forma? Pode ser de diversas formas. Uma, eu ter que drenar essa água é um custo. Eu ter que tirar a água é um custo. Tá? Isso aí já mostra pra gente que não é algo muito legal. Dois,
A gente já viu em lavras de mina subterrânea que a caracterização do maciço rochoso, a classificação, desculpa, são coisas diferentes. A classificação do maciço rochoso, de acordo com o BNAVSky, o RMR, ele diz que com presença de água, a classificação diminui. Se a classificação diminui, diminui meu tempo de autossustentação. Eu preciso colocar mais sistemas de suporte. Isso torna a minha operação mais cara. Né? Então, é uma coisa ligada na outra. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Quanto ao progresso da mineração, qual a dificuldade? Vai estar úmido, eu vou gastar mais tempo, eu vou terminar tendo mais trabalho para fazer todas essas minhas operações, e aí isso gera uma lavra mais lenta, meu progresso é mais demorado. E a gente sabe de uma coisa muito importante chamada de payback. Quanto mais lento é o progresso da minha operação, o meu retorno financeiro vai demorar mais tempo. Né? Então, eu vou demorar mais tempo para conseguir compensar os meus custos iniciais, e isso pode ser um problema para a nossa atividade. Uma outra questão, a limitação do nosso método de lavra, por exemplo. Pensa comigo, se eu tenho um influxo muito alto, muito grande de água, isso vai influenciar diretamente a classificação geomecânica, isso pode dificultar um método de lavra ou outro, né? Onde antes ele podia ser suporte natural, agora com a quantidade de água ele não pode mais ser suporte natural, então eu tenho que mudar meu método de lavra, por exemplo. Nem que seja uma associação de métodos de lavra, que torna mais complexo a nossa atividade. Então a gente tem que pensar nisso também. Travou aí para vocês, assim como travou para mim, mas vocês podem observar que, nesse caso específico, é a quantidade de água que está entrando aqui na mina, né? Nosso funcionário já que está trabalhando com roupas especiais, né? Agora pensa no perigo que isso não traz para a operação, o simples fato de você estar com muita água, né? Como eu falei para vocês, o influxo é muito grande. E eu tenho uma brincadeira que ela é simples e eu acho, sinceramente, eu acho que ela é muito real. Água mole, pedra dura, tanto bate até que cansa. Né? A gente sabe que o ditado popular é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu já devo ter falado isso para vocês algumas milhões de vezes, mas eu vou falar mais uma. Porque a água ela vai achar um lugar para sair. E até ela achar esse lugar para sair, ela vai forçar. E quanto mais ela força, mais ela causa instabilidade. Então aqui ela, né, foi feita uma perfuração para dar esse sentido preferencial para a água. Isso é bom. Tá? Não acha que fazer isso aqui é irresponsável. Não, isso aqui é uma forma de você garantir que a água vai sair naquele local. Tá? Porque ela não vai ficar forçando a parede o tempo inteiro. Ela vai achar um lugar para que ela possa sair, que ela possa escoar. Tá certo? Então a gente, seguindo esse pensamento da água mole, pedra dura, tanto bate até que cansa, a gente sabe que a água ela vai procurar o lugar dela. Então isso aqui é uma forma da gente drenar a nossa atividade de uma forma mais segura. Então o desaguamento, né, essa nossa drenagem de minas, tem efeitos tanto no lençol freático, que geralmente é um recurso compartilhado, quanto no ambiente que recebe qualquer descarga. É só a gente parar e pensar o seguinte, pessoal. Quando eu faço essa drenagem, né, quando eu faço essa atividade dentro da minha mina, eu não estou influenciando só o que está acontecendo comigo, não. Tem alguns estudos, né, de algumas minas que tinham um influxo, né, por conta de lençóis freáticos, né, lençol freático, água subterrânea, que o pessoal começou a trabalhar, não sei o que lá, e contaminou o lençol. A água entrou na mina, contaminou e voltou para dentro do lençol. O fato de ter feito esse processo
contaminou a vida dos outros que estavam próximos, né? Porque o lençol freático ele não é uma bolinha de água pequenininha que pega só a gente aqui. Para quem já viu hidrogeologia, por exemplo, certamente já ou viu isso na escola, a gente tem o aquífero Guarani, que pega 3 ou 4 países, Brasil, acho que Paraguai, Argentina e Uruguai, se eu não me engano. Se não for esses países, mas pelo menos eles pegam países, de tão grande que ele é, né? Então, está todo mundo compartilhando da mesma água, todo mundo compartilhando do mesmo recurso natural. Então, quando a gente começa a fazer essas atividades dentro da nossa mina, a gente tem que pensar também no que vai ocorrer para os outros, tá bom? Então, isso aí é um pensamento que a gente tem que ter lá na frente. Bom, então o objetivo geral no controle da água na mineração subterrânea é permitir um trabalho seguro e eficiente com consequências aceitáveis. A gente vai ter uma consequência, tá? Querendo ou não, a gente vai estar utilizando a água, a gente vai estar retirando a água, coisas vão acontecer, mas a gente tem que fazer isso de forma segura, tudo bem? Então a gente sempre tem que saber que nós necessariamente vamos causar impacto, mas causar impacto não significa degradar, né? A gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer sempre de forma aceitável, sempre pensando naquele conceito de sustentabilidade, né? A gente pensar nas gerações futuras e tal. Então, a gente tem as nossas fontes geradoras de água, que é muito importante a gente saber de onde que essa água ela vai chegar até nós, né? Então, as principais fontes de água encontradas na mineração são as entradas de águas superficiais através das descontinuidades naturais geológicas, né? Então, a água ela pode vir através dessas nossas fraturas, através da percolação. Além disso, ela pode vir por abertura das nossas minas, né? E por furos. E as entradas das águas subterrâneas através de permeabilidade natural da rocha e a permeabilidade secundária da nossa rocha, tá? Além disso, a gente tem a água de serviço da mina, por exemplo, na perfuração, se fomos usar na perfuração, e na pulverização de poeira. Muito difícil a gente ter isso hoje em dia, pulverização de poeira, mas é um possível. Além disso, a gente tem a drenagem do aterro hidráulico como sendo uma das formas. A aterro hidráulico é como a gente tem em corte e enchimento, tá? Quando a gente tem ali o reenchimento, quando ele tem presença de água, né? Embora a previsão do volume de água no serviço de mina seja direta, a gente tem uma previsão direta para isso, a magnitude dos fluxos naturais às vezes pode ser difícil ou impossível de prever até que a mineração ocorra. E aí que vem aquela grande questão que eu já falei para vocês, né? A gente pode prever o que vai acontecer. Lembra de quando eu falei, ou foi para vocês ou foi para outra turma? Agora eu fiquei na dúvida realmente. Mas quando a gente trata da questão de chuva, por exemplo, tem um dia que chove o previsto para o ano, né? Então aquilo vem muita chuva de uma vez, isso já aconteceu. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, esse ano, que a gente já teve enchente, que ninguém esperava que fosse acontecer, mas também tem água que percola, né? Tem água de percolação. Vocês que já estudaram hidrogeologia, ou que estão estudando hidrogeologia, já viram ou vão ver zona de capilaridade, por exemplo, que é aquela zona semi-saturada. Numa zona semi-saturada onde a água encontra uma área de menor pressão, ela pode fluir. E a gente não está preparado para essa surgência de água, né? Então os engenheiros experientes, geólogos, hidrólogos ou hidrogeólogos também, são capazes de fazer previsões satisfatórias em muitos casos, para que medidas de controles apropriadas possam ser implementadas. Agora, tem uma coisa interessante para a gente pensar, olha só. Quem antigamente pensava que a mineração, a lavra, né, se tratava apenas de um engenheiro de minas, especialista em lavra, já está começando a olhar e pensa, poxa, mas tem tanta gente envolvida. Pessoal do planejamento, do desenvolvimento, da lavra, da segurança, da hidrogeologia, da geotecnia, do meio ambiente, do beneficiamento, deixa eu pensar, da logística. Tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo projeto. Então, se não houver conversas entre esses setores, e fora outros que eu certamente esqueci, mas eu citei 9 setores, tá?
citando 9 setores. A gente vê como é importante uma ação integrada entre as áreas, as especialidades, para que a gente possa ter uma lavra, uma mina, uma empresa saudável, tá? Porque a gente precisa de todo mundo junto. Vocês estão sendo treinados como engenheiros de minas para ter essa visão macro, né? Vocês têm que ter essa visão macro, mas certamente vocês não vão ser especialistas em todas as áreas ao mesmo tempo. Isso é impossível, mas vocês têm que ter esse conhecimento, né? Mas só para que a gente entenda que precisa de muita coisa, né? A mineração é um corpo muito complexo, né? Não é algo tão simples de estar se trabalhando. Então a gente precisa entender que temos que estar atentos a várias áreas diferentes, beleza? Então, fontes repentinas de água ou lama, que também é importante a gente frisar, a lama também é um problema. Elas podem surgir em eventos de chuvas intensas, através das vias de aberturas de mina ou subsidência de superfície ou zonas de escavação, que isso pode acontecer. Conexões não planejadas com mar, lagos, rios, pântanos, depósitos de argila, cobertura úmida, zonas de capilaridade, barragem de rejeito e barragem de água. Isso aqui é bem clássico, né? Se você não conhece aonde a água subterrânea, por exemplo, ela está conectando ali na região onde você está trabalhando, isso é perigoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um estudo prévio é muito importante, né? Além disso, a gente tem os bolsões de água, né, que também podem ser encontrados durante a sua atividade, como cavernas em rochas carbonáticas e condutores de falha, né, que a gente pode ter isso, principalmente quando a gente tem uma região com as rochas kársticas, né, que aí vem muitas rochas carbonáticas, porque elas, do nada, elas podem ter uma bolsa dentro dela, pode ter ar, pode ter água, e você fazendo uma perfuração, por exemplo, você acha um bolsão de água. Vamos voltar para a hidrogeologia, né? O pessoal diz que o Nordeste chove pouco, né? Mas os estudos dizem que isso não é realidade, na verdade. Lá no Nordeste, a grande questão é que tem pouca... a água que entra, ela infiltra muito, então tem muita água subterrânea, mas tem pouca água por cima. Lógico que no sertão chove pouco, isso aí não tem problema. Tá? Mas a hidrogeologia, o pessoal da hidro, principalmente o pessoal, os estudiosos lá do Nordeste, eles falam muito sobre isso. No Nordeste não chove pouco, chove razoável, né? Mas a gente só pensa na questão do sertão, mas é mais por conta do solo kárstico que eles têm. Além disso, a gente tem a água magmática, se a mineração é perto, por exemplo, de uma cadeira vulcânica, e as conexões de minas inundadas adjacentes. Pensa comigo aqui. Você já foi lá na Mina da Passagem? Alguém aí já foi na Mina da Passagem? Ah, não fui ainda. Então para o vídeo, dá uma olhadinha no Google, escreve Mina da Passagem em Mariana. E vocês vão ver que lá, por exemplo, eu acho que 85% da mina hoje está alagada, né? Eles alagaram a mina. E se alguém quiser abrir alguma outra atividade próximo desse, pode encontrar essa mina que já está inundada. E aí você tem um influxo de água gigantesco, porque você não sabia que próximo de você tinha uma mina que estava alagada. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que sempre planejar, estudar, ver o que está acontecendo, ter o conhecimento, né, de pesquisa do que está ao nosso entorno, para evitar que qualquer uma dessas fontes repentinas possam estar acontecendo. Não, tem buraco nem aqui. É aberto, pô, pela peça aberta. Oh, eu não tenho isso aqui não. Tá bom, é a caixa de diário. Ninguém nunca pensou nisso, bicho. Ó. Da distribuidora da casa de peça. Como ele tá dizendo, dessa vez ele talvez feche. Fechar não, mas Vai na fé, vai. férias coletiva vai dar. O interessante nesse vídeo é de uma pessoa falando: ninguém nunca tinha pensado nisso, bicho. Ou seja, esse vídeo eu também já mostrei pra vocês, eu tenho certeza disso. Mas o simples fato de que a pessoa que está filmando, ela tem essa sacada de falar: caramba, por que a gente nunca pensou nisso? Por que a gente nunca pensou que isso poderia estar acontecendo? Uma área que estava aberta, um shaft aberto, né, com água que verteu para a proximidade ali, e aconteceu um desastre, né? Ah, pode não ter matado ninguém, mas poxa, é um desastre, né? Não tem como negar isso. Então a gente aqui
tinha uma operação forte, mas um detalhe, você não conseguiu entender que você poderia ter uma fonte repentina de água, né? Então, nesse quesito específico, pessoal, há sim a necessidade de você conhecer o que está à sua volta, beleza? Então, aqui, sempre ligado em tudo que está acontecendo. Quando a gente fala aqui, nossa disciplina, o nome dela é condicionamento de mina. A gente tem que dar condições para que a mina funcione sempre da melhor forma possível. Um detalhe atrapalha tudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Segurança é importante, estabilidade, segurança, mas a água também traz problema pra gente. E muita gente olha pra cá, não, isso aí não é nada, né? Então, o impacto das águas nas minerações também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Querendo ou não, a água vai trazer impacto, e quanto mais impacto ela trouxer, mais prejuízo a gente vai ter. Então vamos lá, a gente sabe como o impacto que as águas podem trazer, ela afeta praticamente todas as operações e atividades, né? Então isso é clássico pra gente. Como é que ela pode afetar todas as operações? Vamos pensar em uma operação qualquer. Uso de explosivo, desmonte. Posso fazer desmonte com qualquer tipo de explosivo? Acho que não. Até numa aula anterior, eu perguntei para vocês qual tipo de explosivo eu utilizaria. Só uma pessoa respondeu, né? Vocês deixaram passar direto isso aí. Fizeram de conta que não viram, mas eu tô ligado em vocês. Vocês acham que não, mas eu tô ligado em vocês. Mas o uso de explosivo ele é atrapalhado. A minha perfuração ela vai ser atrapalhada, porque querendo ou não, quando eu tenho presença de água, né? Vamos considerar um calcário, vai gerar um cimento, né? Vai gerar uma massa, não deixa perfurar. Se, por exemplo, eu não tenho calcário, uma rocha carbonática, mas um excesso de água, por exemplo, dificulta a perfuração normal. Então até a quantidade de água da perfuração ela é atrapalhada, né, nesse caso. Carregamento vai ser dificultado. Ventilação. A ventilação ela tem que garantir para a gente, por exemplo, um bem-estar, uma condição ideal. Se a mina estiver muito úmida, a minha ventilação ela não pode ter umidade, sabe? Então eu tenho que controlar a umidade pela ventilação, que é dificílimo de fazer, né? Então isso tudo para a gente é muito complexo. Presença de água torna todas as operações muito complexas. Além disso, a gente sabe que seu principal efeito benéfico está no controle de poeira, né, na perfuração e durante o transporte de rocha, mas o excesso gera lama, né? Também serve como transporte para materiais de reenchimento colocados hidraulicamente, às vezes como na mina de urânio de McArthur River, tá? Ela serve como meio de transporte. Então nesse caso é um impacto positivo, que ela serve como meio de transporte, mas se a gente pensar direitinho, isso aí assemelha-se a um mineroduto com urânio com um furinho no meio. O que vocês me dizem? É algo legal ou não é algo legal? Né? Tem que tomar cuidado. Só para falar do vídeo anterior, o que vocês acham daquele banho de cachoeiro ali? De cachoeira. Né? Bom, né? Interessante tomar um banho de cachoeira de vez em quando, ainda mais quando você está trabalhando, com o risco de cair coisa na sua cabeça, né? Beleza, tranquilo. Né? Os efeitos negativos da água incluem o seguinte: maior transferência de calor da rocha para as minas quentes, que a gente sabe do grau geotérmico, provavelmente vocês já ouviram falar nisso, o grau geotérmico que a rocha é quente, a água quente entra na mina, a água quente entra na mina, aumenta a temperatura dela, e aí minha ventilação, ó, ventilação de novo, a minha ventilação ela tem que dar mais condições para que essa temperatura baixe, eu tenho que gastar mais com ventilação, então está tudo complexo. Congelamentos em minas muito frias, principalmente lá na Sibéria, na Rússia, isso acontece. Então aí a gente já passa por um processo inverso da ventilação, que agora a ventilação tem que aquecer em vez de resfriar, né? Maior umidade causando condições de trabalho menos confortáveis e produtividade de trabalho reduzido. Eu já falei inicialmente hoje sobre a umidade é algo bem ruim, né? Que a gente tem essa dificuldade toda, quanto mais úmido está é complexo, difícil. Na verdade, a umidade ela não pode estar nem muito alta, nem muito baixa.
Quando ela está muito baixa também é ruim de respirar, mas quando ela está muito alta, você fica meio mole, você não tem respiração celular, então você sempre tem aquela sensação de você tá suado, mas termina esquentando mais o seu corpo, por você não ter essa troca, né? Sempre tem uma camada sobre a sua pele, então isso também é ruim, tá? Isso também gera uma instabilidade, né? Uma estabilidade reduzida do solo, né? Parede, teto e piso, devido à pressão da água. Isso é ruim, eu já falei sobre isso hoje, né? Além disso, eu tenho corrosão de plantas, equipamentos e elementos de suporte no solo. Pensa comigo no uso de tirante, pessoal. O meu tirante, se ele não tiver aquele revestimento de cimento ou de resina, por exemplo, ao entrar em contato com a água, ele vai ter a corrosão, ele vai oxidar. E se ele oxidar, isso gera pra gente problema, né? Porque o tempo de vida do meu tirante ele vai diminuir muito, então eu tenho que trocar mais sistema de suporte. Então, em alguns casos, a gente pode até não se ligar que precisa trocar o sistema de suporte e acontecer uma subsidência, né? Então, esses também são problemas que a gente tem. Além disso, a gente tem explosivos mais caros, principalmente quando se trata de hidrogéis e de emulsões. Os hidrogéis, eles são muito mais potentes, muito mais resistentes à água, mas eles são mais caros. As emulsões, elas podem ser alocadas, mas se a gente pensar, por exemplo, num desmonte vertical, em leque, não dá, né? Então aí tem que ser o uso de hidrogel, que aí a gente precisa ter uma maior resistência à água, densidade mais alta, né? A gente tem erosão das estradas, principalmente das nossas rampas, necessidade de precauções especiais para mineração de presença de água sob pressão, para evitar o rock burst, e maior consumo de energia de bombeamento e ventilação. Pensa comigo, gente. Já falei para vocês sobre o fato de tudo estar ligado, né? Se tem mais água, eu tenho que bombear mais. Se eu tenho que bombear mais, estou gastando mais energia. Se tem mais água, está mais úmido. Se está mais úmido, eu tenho que ventilar mais. E assim por diante. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente vai estar trabalhando. Então todos esses impactos aumentam o custo de mineração e em casos extremos podem fazer a diferença entre o lucro e a perda. Vocês estão vendo ou já viram economia da engenharia ou engenharia econômica, nunca lembro o nome da disciplina exatamente. Mas a gente sabe que ali a gente tem o nosso fluxo de caixa, que é tudo que entra e tudo que sai, né? Tudo que vai entrar é o que a gente vende, tudo que sai é qualquer outra coisa que aparece pela frente. Então eu tenho que meu fluxo de caixa bem certinho, tudo ok, taxa interna de retorno ali no limite da taxa de atratividade, valor presente líquido, payback, tem tudo ali. Do nada aparece água. Tudo que eu tinha feito com relação aos meus custos, meu lucro, era tudo literalmente por água abaixo. Se eu estava no limiar da minha atividade, entre a taxa interna de retorno e a taxa de atratividade, eu começo a ter um custo muito maior e passo, né, dos limites do que eu queria. Por exemplo, no caso eu diminuo, né? Minha taxa de atratividade é de 10% e a partir de agora eu estou com 7% por conta dos custos que eu aumentei. Eu paro minha atividade, eu paro minha lavra pela presença de água, né? A minha taxa interna de retorno, no caso, era de 12. Pô, tá bom. A minha atratividade era de 10, eu estava com 12 e ainda botei 2 em cima. Tá bom, tá tranquilo. Agora com 8, 7, não dá, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado que muitas das vezes a gente está trabalhando ali, ó, no limite. Mudou o limite, mudou tudo. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, como previsão de influxo de água, a gente tem que entender como que isso tudo vai estar acontecendo. Para entender como isso está acontecendo, a gente precisa basicamente de séries históricas. Tá? A ANA, Agência Nacional de Águas, hoje, ela tem um registro de séries históricas de vários locais do país. Isso é bem legal, né? Que você entra lá no site da ANA, Agência Nacional de Águas, e você começa a ver, na região tal, como é que tá funcionando, como é que chove. Então isso aí já te serve como um parâmetro para você poder ter essa previsão de quanto vai chover, né? Então, isso eu estou falando só de registro de chuvas, né? Para saber de água subterrânea, por exemplo, a gente tem os mapas piezométricos, né? Os piezômetros, que eles vão medir
aonde tem maior carga hidráulica, para onde eles estão fluindo, e aí você vai ter que ver taxa de permeabilidade, né? Então tem toda essa questão lá da lei de Darcy, que vocês veem em hidrogeologia, mas que se aplica aqui, né? Alguém deve estar pensando, pô, mas hidrogeologia só servia para água mineral? Não, serve para muita coisa, gente, muita coisa, né? Foi preconceituoso agora, né? Caramba, que os professores de hidro não me ouçam. Então a previsão de vazões de água requer o entendimento dos fatores climáticos e hidrogeológicos, além de quaisquer condições humanas causadas, como poços abandonados, minas inundadas próximas e os efeitos do trabalho de mineração planejado. Então, eu preciso conhecer como é meu fluxo de água, por exemplo, né? Eu vou até falar aqui na frente sobre aquetardo, aclude, aquifúgio, esse monte de coisas aí, porque é importante a gente saber onde tem drenança, onde não tem drenança, aonde ele pode ser jorrante, onde ele não pode ser jorrante, onde está meu nível estático da minha água, cone de rebaixamento, tudo isso é muito importante que a gente saiba. E se você não sabe do que eu acabei de falar ainda, ou você não prestou atenção na disciplina de hidrogeologia, ou você não viu ainda. Mas calma que tudo vai fazer sentido um dia na sua vida. Não sabe o que eu acabei de falar? Me pergunta no fórum que eu te respondo lá sobre essas questões. Então a gente tem aqui, pessoal, o seguinte. O nosso ciclo básico, né, o ciclo hidrológico básico que a gente tem é: choveu, uma parte da água escoa superficialmente, uma parte infiltra, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando tem plantas, né? Porque quando tem plantas a gente tem a evapotranspiração, que é importantíssimo a gente conhecer o efeito da evapotranspiração, porque a planta ela também transpira, ela recebe água, ela transpira uma parte, né? Por conta do calor. Uma parte dela infiltra, e essa parte da água que infiltra é que a planta puxa de volta. Então ali entra a forma de evapotranspiração. Tem planta, tem água que cai, que ela transpira, que evapora de rios, lagos e da região, e tem água que infiltra. Então a água que infiltra, ela vai me gerar as regiões saturadas, semissaturadas e não saturadas, que a gente tem que conhecer aonde estão os limites de cada uma desses locais, né? Então a água ela vai infiltrar, ela vai me gerar uma superfície freática, né? Onde a água vai estar fluindo subterraneamente, né? E aí nessa minha superfície freática eu preciso saber se ela é confinada ou não confinada, se ela é drenante ou não drenante, como é que ela está representada, tá? Então nesse caso específico aqui a gente tem água subterrânea com aquífero. O que cai na superfície, nesse escoamento superficial, ele vai ser evaporado, né? Vai evaporar tanto dessas minhas drenagens superficiais, quanto do meu oceano, vai formar chuva de novo, vai gerar umidade, e aí eu tenho de novo a precipitação. Então esse é o meu fluxo, eu preciso conhecer ele. Na região que eu estou morando, que eu estou trabalhando, chove mais em janeiro, chove mais em fevereiro, chove mais em dezembro, chove mais em julho, né? Por exemplo, no Nordeste chove mais nos meses de julho, chove mais no inverno. Aqui no Sudeste, Sul-Sudeste, chove mais no verão, são as chuvas de verão. Por exemplo, tem aquela música, são as águas de março fechando o verão. Sempre chove muito aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, em março, né? A gente sabe que em março vai chover, mas quando é dezembro e janeiro são chuvas torrenciais na região. Então se você não tem essa noção de como que é o ciclo hidrológico nessa região, muito complicado. Mas olha o detalhe, falei para vocês agora que aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro e afins, né, na região sudeste, chove muito em dezembro e janeiro. Eu cheguei aqui no Espírito Santo em 2013. E acredite se quiser, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo foi o ano de uma seca que passou. Eu cheguei dia 1 de janeiro de 2013, dia 1º de janeiro, e já não chovia desde dezembro. Ficou 59 dias sem chover, salvo engano, foi 49 dias, coisa que ninguém nunca tinha visto. E isso aconteceu por 3 anos seguidos, né, chovendo pouco nesses meses. Nos últimos anos já tem chovido de novo de acordo com a série histórica. Então o ciclo hidrogeológico ele sofreu uma certa mudança por um tempo, mas ele já voltou à sua normalidade, né?
A gente tem que entender também que há os conceitos de Laninha, El Ninho, né, que são aquelas mudanças climáticas causadas por variação de pressão nos oceanos, que eles vão mudar o que a gente está vivendo aqui, mas isso vai influenciar a gente ter mais chuvas ou menos chuvas, chuvas mais espaçadas, chuvas mais concentradas. Então a gente tem que entender um pouquinho quando vai fazer um processo de drenagem com relação a esses quesitos também. Então aqui, pessoal, a gente tem uma distribuição da série histórica, né, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, né, quando a gente trata de dias chuvosos, a gente tem aqui, ó, dias chuvosos, aqui a gente tem os meses do ano, tá? Na nossa série histórica está em verde, de 84 a 2014. Como eu falei para vocês, o meu mouse não vai chegar até lá por conta do software de gravação da aula, mas vocês podem ver que dezembro é o que tem mais dias chuvosos, né? Na nossa série histórica. Durante 20 anos, dezembro foi o que teve mais. Seguido por novembro e as águas de março, né? Aqui, como eu falei para vocês, como eu brinquei, como sendo o terceiro mês de maior chuva, né? Então a gente sabe que chove muito nesse período. Mas se vocês olharem o que aconteceu em 2018, choveu muito em abril, né? Então a gente teve um abril destoando completamente do que a gente tinha visto anteriormente. Mas se a gente for para o ano já de 2019, ele já foi bem próximo aqui, né? Então já meio que seguiu o fluxo natural, mas em 2019 quase não choveu em janeiro, né? Até por conta dessa mudança que eu falei para vocês, do que eu presenciei. O mundo está mudando, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que sempre estar preparado para o que vai vir de acordo com a série histórica. Quando eu trabalhei, por exemplo, numa mina a céu aberto, né, na Bahia, eu cheguei lá em meados de janeiro para fevereiro, acho que eu cheguei em fevereiro, isso em 2010, mais ou menos, 2011, 2010. Quando eu cheguei lá, acredite se quiser, todo mundo pensa, Bahia, interior da Bahia, deve ser só calor. Choveu por 20 dias seguidos. Todo dia chovia muito naquele lugar, né? Então a gente chegou a ter 3, 4 dias de lavra parada porque os equipamentos não conseguiam entrar na lavra, né? Então a gente tem que entender que conhecer os nossos fluxos, nossos dias de chuva, a quantidade de chuva, é bem difícil, né? Então é importante. Então é difícil prever os fluxos de água subterrânea em minas subterrâneas, já que elas são dominadas por controles estruturais que geralmente não podem ser identificados a partir de perfuração de exploração. Por isso que é importante a gente fazer estudos hidrogeológicos, né? Os hidrogeólogos têm acesso às ferramentas de modelagem numérica sofisticadas, mas a experiência mostra que esses modelos muitas vezes não conseguem prever com precisão os influxos para a mina subterrânea devido à falta de dados, principalmente nas fases iniciais do projeto. Quando você já está mais lá na frente, você até que já assume uma malandragem. Você já entende como é que está funcionando, onde você tem contato, onde você não tem contato, o que você pode fazer ou não. Mas logo no começo, por mais que você tenha estudado muito, ainda há algumas zonas que você não tem 100% de certeza do que está acontecendo. Por isso que até a modelagem ela não é 100%. Eu acho que tem o nome do software é ModFlow, que você consegue modelar o fluxo de água, né, através de dados hidrogeológicos, você entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, para maximizar a confiabilidade das previsões, os dados devem ser coletados em todos os estágios do projeto ou desenvolvimento da mina, e aí sim você conseguir criar o seu ciclo sua série histórica, né, de como está acontecendo, onde tem, como está, para você poder fazer todo o seu planejamento. Tá ok, pessoal? Então, cada mina deve ter um sistema de gerenciamento de dados eficiente que cubra a coleta, o armazenamento e a distribuição dos dados para as pessoas relevantes. Quem são as pessoas relevantes? Quem vai estar trabalhando em região que possa ter água. Não adianta nada eu falar para o pessoal da mecânica, vai ter água vertendo em tal lugar, porque eles não vão trabalhar nessa região. Não adianta nada eu falar para o pessoal do beneficiamento, que eles não precisam. Precisa o pessoal da lavra, precisa o pessoal da geomecânica, isso tudo eles precisam, né? Então a gente tem que entender que pessoas que realmente vão trabalhar nessa região, elas precisam ser avisadas sobre, tá? Então, exemplo, a gente tem que
a seguinte lista de verificação para coleta de informações no estágio pré-viabilidade de um projeto deve ser feito, né? Como a gente precisa ter informação topográfica, quantidade e intensidade de chuva, que eu mostrei para vocês, por exemplo, a série histórica, fluxo do rio e o histórico do nível de inundação. Por exemplo, vamos para o rio Itapemirim aqui, quero abrir uma mina subterrânea próxima do rio Itapemirim. Cheguei em 2013, não teve chuva, não teve inundação. Eu acho que teve uma em 2016 e uma em 2019 agora. Então a gente já sabe que nos últimos anos está tendo inundação. Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque eu já sei qual é o histórico de inundação do meu rio, por exemplo. Eu tenho que saber um pouquinho de níveis e fluxos de marés, é importante, principalmente se eu estou próximo de rios. Frequência e força de terremoto. Alguém vai falar, Gleico, o Brasil não tem terremoto. O Brasil não tem terremoto. Mas, por exemplo, a gente tem uma falha no Nordeste, eu acho que a falha passa por Caruaru, em Pernambuco, que essa falha já está gerando uns tremorezinhos. Terremoto no Chile, está chegando o tremor no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Além disso, a gente tem que tomar cuidado com condições climáticas, incluindo temperatura, umidade e taxas de evaporação, porque elas são importantes, que isso também vai influenciar no nosso ciclo hidrogeológico. E aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui, né, o nosso filão, onde vai ter a nossa lavra, tá? O meu nível estático, tá? Que é o nível de água que eu tenho. Esse aqui é o meu nível, né, freático depois da minha lavra, ou seja, eu precisei drenar essa água, tirar essa linha desse ponto específico para esse ponto específico, onde eu consigo trabalhar com todo esse meu material aqui. Eu tirei esse nível de água que inundaria essa minha mina nesse ponto específico e trouxe ela aqui para baixo. Gleicon, como que eu posso fazer isso? A gente vai ver lá na frente, mas tem diversas técnicas possíveis, uma delas é fazendo bombeamento, tá? Então, aí eu fazendo meu bombeamento, eu preciso entender do teorema de Thales, do meu cone de rebaixamento, tudo isso relacionado. Mas preste atenção no que foi feito aqui. Se eu pego esse meu nível freático pré-exploração, quando eu coloco ele aqui no nível freático pós-exploração, e esse meu nível freático, quando chega aqui próximo do rio, tá? O meu mouse, vocês estão vendo que ele já não funciona mais aqui. Mas quando ele chega aqui próximo do rio, se ele está aqui embaixo, eu acabei de secar o rio. Tá? O que isso significa? Que eu posso estar prejudicando alguém lá na frente. Entenderam como que é complexo isso? Eu tenho que tomar muito cuidado com quem está aí próximo. Porque lá atrás, quando eu falei para vocês, tem muita gente fazendo uso compartilhado dessa água. Então não é só o nosso bel prazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso também. Então, nessa minha previsão de influxo de água, a gente sabe que a gente tem que entender a característica do escoamento superficial, características da água subterrânea, incluindo níveis, salinidade, temperatura, recarga, descarga e fluxo geral, principalmente, né, quando a gente tem aquíferos drenantes, como é que chega de água, quando chega a água, é muito importante saber disso. Condições hidrogeológicas, incluindo unidades geológicas e suas permeabilidades e armazenamento, e as características geológicas gerais, que são as falhas, e as informações sobre o tipo de rocha e de solo, suas características, profundidade, temperismo e assim por diante. Conhecendo essas informações, eu consigo determinar como aquele meu aquífero, se ele vai conseguir reter mais água, se ele vai ter menos água, se eu vou tirar a água dele e ele não vai voltar a ser recarregado, então eu vou ter geração de poros não preenchidos, aí eu posso ter compactação e assim por diante. Isso também é importante da gente saber. Então temos que analisar o que está acontecendo para a gente poder ter a previsão dos influxos de água, tá? E a gente tem como precipitação e escoamento, a gente precisa entender, né, como que vai acontecer todo esse processo, né? Então a gente faz um cálculo simples, onde a gente vê o volume do influxo potencial, onde a gente, para entendê-lo, a gente tem que saber a área de captação, qual é a área onde a gente vai estar captando essa água, né, a intensidade da precipitação, tempo de duração do evento e o coeficiente de escoamento que a gente tem para aquela região, tá? Então a gente tem a intensidade derivada dos registros históricos e a gente tem que fazer uma escolha
Enquanto e qual evento deverá ser a base para o nosso design. Então a gente tem que saber quanto de chuva a gente tem, por exemplo, dias de chuva que eu vou estar aplicando. Tá? O ideal é que a gente faça um estudo de 1 a 100 anos, mas pouco lugar tem 100 anos de estudo, principalmente aqui no Brasil. Lá fora eles têm mais do que a gente. Mas para a gente colocar isso aqui em prática dos 100 anos é muito difícil, né? Mas a vida esperada de operação precisa ser levada em consideração para a gente entender como é que vai funcionar nesse meio tempo. Então aqui a gente tem as nossas séries históricas, aonde a gente pode ver aqui, ó, na lateral direita desse gráfico, mais uma vez meu mouse não chega, a gente tem os dias chuvosos mensais, ou seja, em dezembro choveu 16 dias, e a gente tem a quantidade de água que choveu, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, que choveu aproximadamente em dezembro 260 milímetros. Em julho não choveu quase nada, tá? Isso aqui é a base de Alegre do Incapé, tá? Então é estação meteorológica. A gente tem que em dezembro é o mês que mais chove em volume e em dias, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a gente tem a precipitação mensal aqui também em Alegre, que a gente tem até 2019. Olha aqui em 2019. 2019, em julho praticamente não choveu, tá? Mas se a gente vê no ano anterior, em julho choveu um pouquinho mais, em 2018. Na série histórica, em julho está quase tudo certinho aqui, tá? Então aqui a gente está bem tranquilo, 50 milímetros de chuva em julho, tá? Nesse caso específico. Mas a gente chega aqui de novo em dezembro, 260. Mas se a gente olha em 2019, choveu muito em fevereiro, né? Em fevereiro, março. Se meu sistema de drenagem, por exemplo, ele não é o suficiente, eu estou prevendo que vai chover 125 milímetros em fevereiro e ele choveu 200. Eu vou alagar minha mina. Então eu tenho que tomar cuidado com essas questões. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando eu vou fazer o meu sistema de drenagem, eu faço para chover o máximo possível em um único dia. O que vier pela frente eu suporto, eu consigo dar vazão daquela água toda, por exemplo. Então essa é a minha estratégia. Posso estar sendo super conservador? Posso. Mas errado para mim não vai dar não. Tá? Então esse é um princípio básico que eu tenho. Tá? Então uma mina de curta duração tem menos possibilidade de receber tal evento, visto que a série, geralmente os ciclos eles demoram muito tempo para acontecer. Tá? Então a gente tem, quando a gente tem uma pequena duração, a gente é mais difícil de acontecer do que minas que duram muitas décadas, aí mais fácil de acontecer algum evento excepcional, mas muitas minas têm vidas muito mais longas do que o inicialmente esperado, e aí que a gente tem que tomar bastante cuidado quando essa vida útil ela vai aumentando sem que você se planeje para isso. Eu falei para vocês de uma mina de ouro que eu visitei, onde eles tinham a previsão de acabar agora em 2021, 2022, e eles acabaram de descobrir mais reserva e eles vão para 2040 ou 2050, né? Eu não lembro se era 30 anos a mais ou era 40 anos a mais que eles tinham. Ou seja, se o sistema de drenagem deles não for mudado hoje, eles podem ter problema, eles vão aprofundar mais a mina, né? Então a decisão deve ser baseada em uma avaliação de risco e uma consideração realista das consequências do cenário selecionado, e aí a gente tem a famosa AIA, avaliação do impacto ambiental, né? A gente tem que avaliar o que está acontecendo. A avaliação do risco é isso aí, eu pegar e fazer essa minha avaliação, ver como que essa minha surgência de água, por exemplo, ela pode estar gerando problema para mim. E aí eu poder mitigar através do que eu estou fazendo, no caso, estabelecer um bom projeto de drenagem. Tá? Então o coeficiente de escoamento superficial deve ser selecionado com cuidado, porque os eventos de alta intensidade são mais prováveis de ocorrer quando o solo já está molhado, da precipitação normal, mas a gente também tem que tomar cuidado porque essa abstração ela é pequena. Não sei se vocês já viram isso, principalmente quem tem família, né, que mora no interior, né, que no Espírito Santo a gente chama de roça, que o pessoal fala, quando dá aquela neblininha, aquela chuva fininha, é a chuva perigosa, porque ela infiltra. Quando ela infiltra, ela encharca o solo. Quando cai aquela chuva toda de uma vez, ela só lava, só tira o que está por cima. Então essa chuva que ela lava,
Se eu tenho, por exemplo, uma abertura aqui e estou vindo uma chuva que ela está carreando tudo, ela pode entrar na mina. Agora, tá caindo lá aquela chuva fininha, garoa, tá infiltrando água, pode estar indo lá para o meu aquífero. E essa água está saindo por baixo. Então a gente tem que tomar cuidado dessas relações que a gente tem, tá? Muito cuidado, por sinal. Então também a gente tem uma relação entre a capacidade de armazenamento e a taxa de bombeamento para a nossa atividade. Uma vez que o volume do influxo, no pior cenário, tenha sido estimado, existe a opção de desviar o influxo do armazenamento disponível e bombeá-lo lentamente após o evento, ou lidar com a taxa de bombeamento correspondente à taxa de entrada esperada. Então a gente tem uma possibilidade do que fazer, né? Ou pode fazer o que eu falei para vocês, ter lá um monte de bomba para tirar tudo de uma vez, ou então você ir numa taxa. Agora eu tiro tanto, deixo um pouco ali armazenado para depois eu tirar, e eu vou tirando aos poucos. Só que se vem um influxo muito maior, esses aos poucos pode não ser suficiente, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, umas bombas submersas que a gente coloca. Logicamente isso aqui está para imagens a céu aberto, porque é difícil de achar imagem de subterrâneo, tá? Mas que isso acontece, o pessoal vai lá, coloca uma bomba, coloca uma galeria de drenagem, a água toda vai para essa galeria, coloca uma bomba ali e essa bomba você manda para fora, tá? Então aí que a gente tem essa possibilidade, né? Então essa galeria que eu acabei de falar para vocês, ela é uma galeria para emergência, ela sempre tem que estar vazia para suportar essa água. Se ela já estiver cheia, a água não tem para onde ir. Então aí começa a ter alagamento, tá? Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que fazer, é o estudo hidrogeológico de modelagem. Como eu falei para vocês, a gente tem um software, acho que é o Modflow, eu estou com isso na cabeça agora. Modflow. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou pesquisando no telefone mesmo. Pesquisa aí comigo também, se é isso. É isso aí. Modflow, controle de água subterrânea, groundwater modeling and simulation. Eu vim pro lado para procurar o telefone que tá aqui, ó. É esse bichinho aí, ó. Tá? Então ele serve para que a gente tenha essa noção de como que o fluxo de água está acontecendo, e a gente sabe que os hidrogeólogos, engenheiros de petróleo e engenheiros civis começaram com a observação de Darcy, né, da permeabilidade hidráulica, que a gente tem lá o estudo de Darcy, da água entrando, quanto tempo ela demora para percorrer um certo espaço de algum tipo de material, né, que ele vê que a velocidade do fluxo de fluido laminar através da areia é diretamente proporcional à permeabilidade do meio e ao gradiente hidráulico, né, que é mais ou menos o que eu acabei de explicar para vocês, que é o exemplo, né, que ele coloca a água num recipiente, então ele tem diferente do gradiente hidráulico dele aqui, quanto tempo essa água demora para percorrer esse recipiente dele. Então ali você consegue ver a permeabilidade hidráulica, né, do sistema. Então os hidrogeólogos consideram os testes de bombeamento úteis para prever o desempenho dos poços de água. Para quem ainda não viu hidrogeologia, o teste de bombeamento, você vai bombear água por um certo tempo e vai ver o quanto que o nível estático ele vai baixar, e depois você espera para ver quanto tempo ele demora para encher de novo, né? Então aí você consegue entender, bombeei 24 horas seguidas aqui, uma taxa de, vou chutar um número de 10 metros cúbicos por hora, né? 10 metros cúbicos por hora são 10 mil litros. Tá baixo, né? Mas tudo bem. 10 metros cúbicos por hora, e a gente tem... no outro dia, em 2 horas, ele voltou ao normal. Opa! Então isso aqui não vai ser o suficiente para minha lavra não, porque senão vai ter que bombear muito, né? Então você sabe que para voltar naquele nível estático que ele estava antes, ele volta muito rápido, então a zona de recarga é muito forte. Então esse teste de bombeamento é importante para que você evite o influxo por água subterrânea, tá? Os engenheiros civis concentram-se na umidade do solo, nos efeitos de pressão nos poros, nessa estabilidade, que também a Tânia aqui pode até contribuir com a gente como engenheira civil, né, porque ela tem mais essa vivência na engenharia civil. É bem importante esse efeito da poropressão, né,
na estabilidade de água, que a poropressão ela pode estar fluindo água mais rapidamente, né? Os esforços para calcular o fluxo para túneis, poços e minas subterrâneas são dificultados pela geologia complexa e pela falta de dados, porque não dá para estudar tudo também, né? Você não consegue estudar o completo. Você faz análise e dali você modela como se tudo fosse homogêneo, mas a gente sabe que não é. Na forma mais simples, o lençol freático, abaixo do qual o solo está saturado, é quase um plano horizontal. No entanto, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Meu computador ficou doidão, mas tá bom, voltei. Então a gente sabe que em uma sucessão de camadas de permeabilidade diversa poderá haver vários níveis de água, então você pode ter um aquífero um embaixo do outro, separado por camadas não saturadas, né? E a água artesiana fica presa sobre uma camada de permeabilidade comparativamente baixa, de modo que a água se eleva acima da superfície do solo. Poço artesiano, a gente tem ele, o jorrante, o não jorrante, né? O jorrante é quando você faz um furo, a pressão da água ela é tão grande que ela jorra. Isso é por conta do nível estático. Se o nível estático estiver acima da superfície, quando você fura, a água tende a sair por conta da pressão interna. A não jorrante você fura e precisa de uma bomba para tirar a água de dentro, né? Onde a permeabilidade é irregular ou descontínua, o nível de água é similarmente errático, então você já não consegue entender exatamente qual é essa distribuição da água. E onde a água se alimenta no solo, o lençol freático é mais alto, e a água subterrânea flui de tais pontos para os pontos de baixa recarga, né? Que aí a gente tem a piezometria servindo isso, né? O fluxo de água ele vai de um nível piezométrico mais alto para um nível piezométrico mais baixo, não relativo à superfície, às vezes os níveis estão um pouco contrários. A inclinação na maioria dos lençóis freáticos naturais é suave, o que geralmente imita a superfície da Terra e o movimento do fluxo é lento. Mas, observe a palavra aqui, geralmente, mas nem sempre, tá? Geralmente imita a superfície da Terra e o movimento do fluxo geralmente ele é bem lento. Por isso que as zonas de recarga muitas vezes elas também não são tão rápidas, a recarga não é tão rápida assim. Então o lençol freático ou superfície piezométrica é deprimido ao se bombear um poço, tá? Então você reduz esse nível piezométrico e o gradiente resultante do fluxo em direção ao poço. Então quanto mais próximo do poço, maior vai ser esse rebaixamento, tá? A análise mais simples como solução de tais baseia-se num aquífero ideal, homogêneo, isotrópico e horizontalmente infinito, em um poço perfeito, aberto a toda a espessura do aquífero ou muito longo em comparação com seu diâmetro, e assim recebe a água no fluxo horizontal, que é aquele exemplo clássico, né? Eu pensei que era a imagem do Tais agora, mas vem na sequência. É o exemplo clássico que a gente tem na perfuração, né, de poços. Então a gente tem aquele exemplo bem específico de como funciona o bombeamento. A depressão é um cone invertido simétrico em torno do poço, sua inclinação diminui logaritmicamente ao raio de efeito, onde a depressão não é mensurável. Sua permeabilidade não é uniforme e o cone é distorcido. Se a água está apenas em fraturas, ela é descontínua, né? E quando um poço é bombeado, o rebaixamento aumenta até que o poço seja desidratado ou até que o gradiente de inclinação, taxa de entrada equilibre o bombeamento e o fluxo se torne estável, que é isso aqui. Olha só. Estou fazendo um bombeamento. Então eu tenho aqui um cone invertido, tá? Aonde essa área aqui está saturada e aqui está não saturada, tá? Porque quando eu bombeei a água saiu daqui e ela está entrando por aqui, ó, fazendo esse movimento, tá? Por ela estar fazendo esse movimento, aqui eu tenho uma região saturada, tá? Só que quando eu chego nesse rebaixamento, essa linha preta aqui, ó, ela é o meu nível estático. Quando eu chego a um ponto que a recarga e o bombeamento estão iguais, ela não muda mais, tá? Então aí eu tenho um nível estático equilibrado. Beleza? Então os estudos hidrológicos e hidrogeológicos de modelagem, a gente entende que a quantidade de água que pode realmente fluir através e a partir da massa rochosa e para a mina depende da permeabilidade da rocha e também da presença e permeabilidade dos caminhos de fluxo, como falhas
quebras no plano, né, dessa nossa rocha e tal. Geralmente eles não são mensuráveis antes da mineração, daí o valor limitado da modelagem, e às vezes testes de bombeamento podem produzir orientações que também são limitadas, mas já ajudam bastante na nossa operação. Os testes de bombeamento são feitos bombeando a água de um poço a uma taxa suficiente por um tempo também grande, né, para diminuir o nível de água de forma mensurável em vários poços de observação, que devem estar em locais prescritos em relação ao poço bombeado. Para isso que a gente tem aqueles medidores estáticos, né, que a gente tem na disciplina de hidrogeologia, que você vai vendo quanto que a água diminuiu. Algum deles vocês colocam lá, e quanto mais vai descendo, ele vai soltando uns apitinhos, uns bips, e às vezes ele até mesmo faz o relatório de em tempo tal, ele estava em tal profundidade, e assim por diante. Né, então aqui a gente tem um poço bombeando, e isso que eu falei, ó, esse equipamentozinho que eu falei, esse aqui, ele coloca lá dentro do poço, né, ele desce no poço. Quanto mais esse nível estático, o nível da água vai reduzindo, né, que aí ele deixa de ser estático para ser dinâmico, ele vai reduzindo, aí ele vai registrando a profundidade que o nível freático está naquele tempo da taxa de bombeamento. Né, então aqui a gente tem um cone de rebaixamento, a água sendo drenada, então aqui já não tenho mais água, a água está vindo desse local aqui, tá? Então esse aquífero inicial, ele já não está mais saturado, ele já passa a estar ou semi-saturado ou não saturado. Tá? Então aquíferos espessos, isso não pode ser possível, né? Porque não vai fazer diferença. Imagina você bombear o aquífero Guarani, você vai bombear a sua vida inteira, não vai fazer muita diferença. Mais dados úteis de condutividade ainda podem ser obtidos, e o tempo e os custos de teste de bombeamento geralmente limitam o número que pode ser feito em um projeto, porque é caro e demora realmente bastante tempo. Então isso limita o quanto você vai fazer, mas ainda assim já te dá uma ideia se você tiver alguns pontos de bombeamento. Tá? Então por esse motivo é difícil ou impossível determinar as propriedades de mais de uma parte do maciço rochoso. Assim fica indicar a uniformidade de qualquer parte, né, do maciço, ou estabelecer médias que possam ser usados com confiança. E esses pontos podem ser determinados de outras maneiras, onde o teste pode ser configurado para fornecer as informações necessárias, e não há melhor fonte de dados do que fazer esses tipos de testes. Tá? Esse aqui é um videozinho da Ana mostrando os lençóis freáticos. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas.
O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. Ou seja, pessoal, esse site da ANA ele realmente é bom pra gente nesse caso. Ele mostra como funcionam os aquíferos, os que estão cadastrados, mostram pra gente os fluxos de água, né, as áreas históricas, isso é importante. Então é bem interessante que a gente os estude também. Mas como o videozinho mostrou pra gente, a gente precisa entender que existem aquíferos, aquitardes e aquífugo, né? Que cada um deles vai ter a sua drenância específica. O aquífero é aquele que tem uma parte que é selada e outra não selada, né? Então ele está livre, ele está próximo, a única coisa que está acima dele é a superfície. O aquitardo, ou aquitarde, ele tem uma drenância, né? Então tem água, ele tem camadas selantes em cima e embaixo, mas eles têm drenâncias e eles têm zonas de recarga. E o aquífugo é quando ele não tem drenância, né? Então há essa diferença. No aquífugo, ele só recebe água pela recarga lateral. Ele não tem essa troca de água horizontal. Isso é ruim, isso é mais complexo, demora mais tempo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma recarga acontecendo no meu aquífero por conta da chuva, então vai ter infiltração. Encheu aqui, beleza. No meu aquitardo eu vou ter a água da recarga, né? E eu vou ter mais a minha drenância, a água que está saindo do que está em cima vindo para baixo. Assim como ele pode estar drenando para baixo também, saindo, né, daqui e entrando nesse aquífero C aqui de baixo. Mas no meu aquífugo eu só tenho recepção de água lateral. Então, se eu tirar a água dali, eu demoro mais tempo para recarregá-lo. Para uma mina subterrânea, é melhor que seja um aquífugo, porque a água, como ela é mais lenta, eu consigo bombeá-la de forma mais simples. Tá? Só para a gente definir o que é cada um deles, eu tenho um aquiclude, que é aquela litologia porosa, mas não permeável, incapaz de ceder água economicamente a obras de captação, como por exemplo quando eu tenho argila que está selando aquela água, né? Um aquífero é aquela litologia porosa e permeável, capaz de ceder água economicamente para as obras de captação, quando a gente tem, por exemplo, areia, arenito, ou seja, o aquífero é um material geológico capaz de servir de depósito e de transmissor de água armazenada, assim como a sua litologia aquífera. Além de conter a água, seus poros são saturados, ou seja, são cheios de água, permite fácil transmissão da água armazenada. Então assim a gente pode ter uma argila, pode conter água, mas certamente não libera por gravidade. Etimologicamente, água mais a transferência é o que faz o nosso aquífero. Essas definições são da CPRM, tá? Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Acho que é o nome da sigla, né, por extenso. Eu tenho então um aquífugo, que é aquela litologia não porosa nem permeável, incapaz tanto de armazenar como de ceder água, tá? Como rochas cristalinas. E eu tenho um aquitardo, que é aquela litologia porosa, mas pouco permeável, incapaz de ceder água economicamente a obras de captação, mas capaz de ceder quantidades apreciáveis de água lentamente em grandes áreas, por exemplo, quando eu tenho um siltito. Tá bom, pessoal? Então essa é a parte da nossa aula da nossa semana, tá? Então aqui a gente falou um pouco sobre, né, as águas subterrâneas, e é muito importante que a gente tenha essas definições na nossa cabeça para evitar com que acidentes aconteçam, né, inundações e tal, alagamentos, e a gente consiga manter as nossas atividades de lavra sempre muito regulares. Lembre-se que eu vou fazer um quiz sobre isso lá no Kahoot, para a gente fixar melhor, tá? E espero vocês numa próxima aula. Dúvidas, façam perguntas no fórum, tá? Para que a gente possa debater. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu!